Se disséssemos que, hum, que o futuro da ordem mundial pode estar a ser decidido num dos lugares mais remotos e francamente despovoados do planeta, a reação mais provável seria de ceticismo. E com razão. Mas a verdade é que a Groenlândia, que durante séculos foi vista como uma espécie de nota de rodapé gelada nos mapas, transformou-se quase da noite para o dia num dos eixos estratégicos mais importantes do século XXI. É uma transformação absolutamente radical. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje, usando como nosso guia a obra Geopolítica da Groenlândia, de Artur Vitória. Certo? O nosso objetivo aqui é, no fundo, simples. Vamos tentar perceber o que é que aconteceu. Como é que este gigante de gelo se tornou, de repente, o centro das atenções das grandes potências. Queremos mergulhar nas forças que estão a redesenhar o mapa do poder no topo do mundo. Ok, vamos a isso. O ponto de partida de toda esta história, o catalisador que muda tudo, é o degelo. Sem dúvida. O livro de Victoria usa uma expressão que eu achei fantástica. Diz que as alterações climáticas são um multiplicador geopolítico. Exato. Ou seja, não é só uma crise ambiental, é um evento que está a reescrever fisicamente a geografia e, com ela, as regras do jogo. Exatamente. O recuo do gelo não está apenas a subir o nível do mar. Está, na prática, a abrir um novo oceano. E isso tem duas consequências imediatas e gigantescas. Ok? A primeira é a abertura de novas rotas marítimas. Pela primeira vez na história, a passagem do Nordeste, ao longo da costa da Rússia, e a passagem Noroeste, pelo Canadá, estão a tornar-se navegáveis. E por períodos cada vez mais longos, imagino. Exatamente. E isso não é um pormenor técnico para empresas de logística. Não, claro que não. Muda tudo. Estamos a falar de encurtar a viagem entre a Ásia e a Europa em semanas. Uma redução de, 40% no tempo de viagem. Sim, por aí. Isso altera por completo os cálculos de custo, de combustível, de segurança. A estrutura do comércio global como a conhecemos pode ser virada do avesso. E vira mesmo. Mas há uma segunda consequência que é talvez ainda mais explosiva. Que é? À medida que o gelo recua, expõe um tesouro geológico que estava trancado há milénios. O subsolo da Groenlândia é incrivelmente rico. O livro descreve como uma das últimas grandes fronteiras de recursos inexplorados do planeta. E que recursos são esses? Não estamos a falar de ferro ou carvão, pois não? Nem de perto. O que é fascinante aqui é a lista. Estamos a falar de enormes depósitos de terras raras, aqueles 17 elementos químicos que são a base de toda a nossa tecnologia moderna. Certo, estão nos nossos telemóveis. Exato, nos telemóveis, nos ímãs das turbinas eólicas, nos sistemas de mira dos caças F-35. Além disso, há urânio, zinco e, claro, a possibilidade de vastas reservas de petróleo e gás natural. Portanto, quem controlar o acesso a estes recursos na Groenlândia ganha uma vantagem imensa, tanto na transição energética como na corrida tecnológica. Uma vantagem estratégica. A competição já não é apenas por território, é pelo controle das cadeias de abastecimento do futuro. Precisamente. E isto devolve-nos a uma ideia muito fundamental que o livro explora: a importância da geografia e do mar. Lá está. A obra de Victoria Woossard argumenta, e de forma muito convincente, que o futuro da ordem mundial será decidido tanto no mar como em terra. O Oceano Ártico deixou de ser uma barreira gelada para se tornar um palco central de competição. Exatamente. É curioso, parece um regresso ao passado. Faz-me lembrar aquelas teorias antigas sobre o poder marítimo. Havia um almirante americano, o Mahan. Alfred Thayer Mahan. Esse mesmo, que dizia que quem controlasse os mares controlava o mundo. Parece que a tese dele está a ganhar uma nova vida no século XXI, mas no Ártico. É uma confirmação moderna e perfeita da tese dele. Ele escreveu isso no final do século XIX, na era dos couraçados a vapor, mas a lógica central mantém-se. O controle dos pontos de estrangulamento marítimo e das rotas comerciais confere um poder desproporcional. E a Groenlândia, por causa do degelo, tornou-se de repente o guardião de vários desses pontos. Precisamente. Espera, deixa-me ver se percebi bem a ideia de centralidade funcional que o livro refere. A importância da Groenlândia não tem quase nada a ver com o que está lá em terra, tipo população ou economia. Não. Mas sim com a sua posição no mapa. É quase como um imóvel. Localização, localização, localização.
É isso. É exatamente essa a ideia. A sua importância não é intrínseca, é funcional. Deriva da função que desempenha como um nó estratégico nos fluxos globais. De segurança, de comércio, até de informação com os cabos submarinos. Certo. E o melhor exemplo dessa centralidade é um corredor marítimo que volta a estar nas notícias. O corredor GG-UK. GG-UK, Groenlândia, Islândia e Reino Unido? Durante a Guerra Fria, isto era o muro no mar, certo? Era a barreira crítica. A linha que a NATO tinha de defender para impedir que a frota soviética saísse do Ártico e chegasse ao Atlântico. Era isso mesmo. Se os submarinos e navios soviéticos passassem por essa linha, a NATO ficava numa posição extremamente vulnerável. Com o fim da Guerra Fria, essa preocupação, desvaneceu-se. O corredor GG-UK parecia ter-se tornado uma relíquia histórica. Mas agora não. E imagino que a ameaça hoje seja diferente. Não estamos a falar de frotas a tentar passar em massa. Não. Estamos a falar de submarinos nucleares ultrassilenciosos e mísseis hipersónicos, certo? Como é que isso muda a função do corredor? Muda radicalmente a complexidade da defesa. Um submarino nuclear moderno pode operar na região com um grau de furtividade que era impensável na Guerra Fria. E a Rússia tem investido massivamente nisso. Ok. Portanto, a função do corredor GIUK é a mesma, detectar e controlar a passagem, mas as ferramentas necessárias para o fazer são muito mais sofisticadas. Sensores submarinos, patrulhas aéreas, satélites. A geografia não mudou, mas a tecnologia que a disputa, sim. O que nos leva diretamente aos atores deste novo grande jogo. Exato. E aqui a lista é curta, mas poderosa. Comecemos pelos Estados Unidos da América. Eles têm uma presença histórica lá, com a famosa base de Toul. Agora é chamada Pituffik, uma presença que é, ao mesmo tempo, antiga e renovada. A base de Pituffik é absolutamente vital. É o olho e o ouvido mais a norte do sistema de defesa norte-americano. Tem um radar de alerta precoce contra mísseis, não é? Sim, e um porto de águas profundas estratégico. Durante a Guerra Fria era uma peça central. Mas depois da Guerra Fria, os Estados Unidos da América parecem ter-se desinteressado um pouco da região. O livro fala num vazio estratégico. Exatamente, houve um desinvestimento. Outras bases foram fechadas, a atenção virou-se para o Médio Oriente, para a Ásia-Pacífico. Acreditava-se que o Ártico era uma zona de paz. De cooperação científica? Isso mesmo. Esse desinteresse criou um vácuo de poder que foi notado por outros. A recente tentativa de comprar a Groenlândia, embora diplomaticamente desastrada, foi o sinal mais claro de que Washington acordou em pânico e percebeu que tinha de voltar ao jogo. E rapidamente. Um vácuo que a Rússia, imagino, não perdeu tempo a explorar. Qual é a estratégia de Moscovo? A estratégia russa é assertiva e, acima de tudo, militarizada. Para a Rússia, a passagem do Nordeste não é uma rota internacional, é a sua autoestrada nacional, a Northern Sea Route. E eles estão determinados a controlá-la. Completamente. Desde 2007 tem vindo a reabrir e a modernizar dezenas de bases militares da era soviética ao longo da sua costa ártica, posicionando sistemas de defesa aérea e mísseis. E não se ficam por aí. O livro menciona armas específicas como os mísseis Bulava e de Zircon. O que são, para quem não segue o tema de perto? Estico lançado de submarino, com capacidade nuclear. O de Zircon é um míssil de cruzeiro hipersónico que viaja a mais de 9 vezes a velocidade do som. 9 vezes? O que o torna quase impossível de interceptar com as defesas atuais. Ao posicionar estas armas no Ártico, a Rússia não está apenas a proteger a sua rota marítima. Está a criar uma zona a partir da qual pode projetar poder sobre a América do Norte e a Europa com um tempo de aviso mínimo. Ok, então temos os Estados Unidos da América a tentar recuperar o terreno perdido e a Rússia a militarizar a sua costa, mas há um terceiro ator que joga um jogo completamente diferente. A China. Sem dúvida. Como é que eles, não sendo uma nação ártica, conseguem sequer ter uma palavra a dizer nisto? Essa é a grande questão do século XXI. A China contorna o problema geográfico com uma jogada de gênio diplomático. Auto-intitula-se uma potência próxima do Ártico. Uma categoria que eles próprios inventaram. Exatamente. A sua estratégia, descrita no livro, é fascinante. Evitam a confrontação militar direta. Em vez disso, focam-se na ciência, na economia e naquilo a que chamam diplomacia polar. Mas essa ideia de responsabilidade global partilhada e diplomacia polar não é vista pelas outras potências como uma fachada, uma forma de ganhar influência estratégica sem o dizer abertamente.
O livro de Victoria aborda essa desconfiança e muito. É precisamente esse o ponto. A China promove a ideia de uma rota da seda polar que ligaria a Ásia à Europa através do Ártico, apresentando-a como um projeto benéfico para todos. Investe em ciência, em infraestruturas. Ações científicas, partilhando dados sobre o clima, oferecem-se para financiar e construir aeroportos, portos na Groenlândia. Na superfície, é tudo cooperação e bem comum. Mas por baixo. Claro. Para Washington ou Moscovo, cada estação de investigação é uma potencial estação de escuta. Cada investimento em portos é um potencial ponto de apoio logístico no futuro. É uma estratégia de longo prazo paciente e muito, muito subtil. E no meio destes três gigantes está a própria Groenlândia. Com uma população de menos de 60 mil pessoas, como é que eles navegam esta situação? É a posição mais delicada e, ao mesmo tempo, a mais poderosa que já tiveram. O livro descreve-a como uma soberania fragmentada. Explica lá isso. Desde o Estatuto de Autogoverno de 2009, a Groenlândia tem controle sobre quase tudo, incluindo a gestão dos seus recursos naturais. No entanto, a defesa e a política externa... Continuam a ser da responsabilidade da Dinamarca. Exato. Isso deve criar uma tensão enorme. Imagino que sim. Uma tensão constante. O governo local em Nuuk vê este novo interesse estratégico global como a sua grande oportunidade. É uma alavanca. Uma alavanca para negociar mais autonomia com Copenhaga e, acima de tudo, para alcançar a independência económica. Que é o passo prévio para a independência política total. Exatamente. Imagina a pressão. É como estar sentado numa mina de ouro e de repente aparecem três gigantes à porta, cada um a prometer mundos e fundos. A tentação de usar isso para a independência deve ser enorme. Mas o risco de se tornar um peão no jogo deles é igualmente assustador. Sem dúvida. Então, quando juntamos todas estas peças, o que temos? O livro parece sugerir que a Groenlândia é mais do que apenas um novo ponto quente no mapa. É quase um laboratório para o futuro. E a metáfora perfeita, Artur Vitória descreve a Groenlândia como um espelho que reflete o futuro da ordem internacional. É um espaço onde as principais tendências do nosso século se cruzam de forma incrivelmente concentrada. Vamos ver. O impacto direto das alterações climáticas a redesenhar a geografia. Ponto. A competição por recursos críticos para a economia verde e digital. A rivalidade clássica entre grandes potências. E a própria natureza da soberania a ser posta em causa. Está lá tudo. E dentro disso, o autor introduz uma ideia que me pareceu muito poderosa, a de soberania ecológica. O que significa isso na prática? Significa que, no século XXI, o poder não se mede apenas pela força militar ou económica, mas também pela capacidade de gerir e proteger o ambiente, num ecossistema tão frágil e determinante como o Ártico. A capacidade de prever o movimento do gelo, de navegar em condições extremas, de explorar recursos de forma sustentável. Tudo isso se torna uma dimensão central da soberania. Controlar o ambiente físico, ou pelo menos compreendê-lo melhor que os outros, determina a tua liberdade de ação. Quem dominar a ciência do Ártico, dominará a sua geopolítica. Lá está. E tudo isto está a acontecer a uma velocidade estonteante, o que me leva a outro conceito do livro, aceleração geopolítica. Exatamente. As mudanças ambientais no Ártico são tão rápidas que não dão tempo para o ciclo normal da diplomacia e da estratégia. O gelo está a derreter mais depressa do que os tratados são negociados. Certo. Isto força os Estados a tomar decisões estratégicas com uma urgência sem precedentes e com base em informação incompleta. É como jogar um jogo de xadrez de alta velocidade, onde as regras e o próprio tabuleiro estão a mudar a cada jogada. E essa compressão do tempo aumenta brutalmente o risco de erros de cálculo. E, por consequência, de conflito. Portanto, para resumir esta viagem incrível, a Groenlândia passou de uma terra esquecida e gelada a um ponto focal onde se cruzam as maiores disputas do nosso tempo. É onde a crise climática se encontra com a grande competição de poder, onde o futuro da ordem marítima, dos recursos e da própria soberania está a ser desenhado. O que nos deixa com um pensamento para o futuro.
O caso da Groenlândia é um aviso poderoso de como a periferia pode muito rapidamente tornar-se o centro. Mostra-nos que a geografia não é estática, está a ser ativamente redesenhada pelas alterações climáticas. E isso levanta uma questão provocadora. Exato. Que outras regiões, hoje consideradas marginais, talvez desertos que se tornem férteis, talvez outras zonas de degelo na Antártida, talvez zonas costeiras submersas, poderão emergir como os eixos estratégicos de amanhã. Se calhar a própria distinção que sempre fizemos entre centro e periferia está, no fundo, a tornar-se obsoleta.